Aleluia. Graça e paz, tudo bem? Quem está feliz, diga amém. Quem está amém, diga eu estou feliz. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou um pouquinho gripado, não repare. Mas o Senhor é bom e eu quero honrar o meu compromisso. Afinal, eu não tenho mais vida, eu entreguei ela nas mãos dele. Então eu preciso cumprir o ministério que me fora confiado, porque se afinal é Cristo quem vive em mim, a honra e a glória pertence a Ele. Amém? Campinas tem muita gente bonita, em Lagoinha não tem tanta gente bonita assim. O pastor Mica é um homem de muita coragem, um servo de Deus. Coragem porque ele disse sim, e de uma forma irresistível não havia como dizer não também. Afinal, Deus te estragou até para você dar errado, pastor. Nem para desviar você presta mais. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, honrar a vida do Gesmiel, um amigo de Deus, esse irmão do coração gigante. Tenho vários amigos aqui, se eu falasse o nome, a gente ia pregar genealogias, porque são muitos. Eu queria muito que você tentasse esquecer o tamanho do vaso e olhasse para o que tem dentro dele. Eu sei que vai ser difícil, mas eu trago algo da parte de Deus para o seu coração. Amém? Você não precisa de mais uma revelação, você precisa pôr em prática aquilo que você deixou de praticar, talvez em algum momento da sua vida. Te convido a abrir no livro de Romanos, capítulo 1. Faremos ou tentaremos fazer uma exposição do primeiro capítulo. Tenho 29, fui apresentado aqui pelo pastor Mica. Eu sirvo a Jesus na Igreja Batista Lagoinha, não na sede, mas na Pedreira, uma comunidade em frente, uma comunidade com 20 mil famílias, não uma comunidade só precária de bens materiais, mas uma comunidade necessitada do reino, da verdade que liberta o homem. E ali que a gente serve a Jesus, é um desafio. Tem dia que a gente tem que fechar os portões correndo por conta dos tiroteios. Estamos entre duas bocas de fumo, mas o Senhor tem dado graça. E o que atrai as pessoas à nossa igreja é a palavra de Cristo sendo pregada por alguém que era injusto, mas foi justificado pela justiça de um justo. Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Romanos capítulo 1. Também o verso 1, depois nós destacaremos a partir do verso 18 e até o verso 32, mas a priori até Romanos capítulo 1, os primeiros versos dessa carta magma, dessa carta que não mudou só a história dos romanos, mas a nossa. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações, um povo para a obediência, que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê graça e pode se assentar, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, como de costume e como qualquer outra carta que nós vamos escrever, ela precisa sempre ter, isso é muito básico e óbvio, um remetente e também um destinatário.
ele escreve a carta aos Romanos. Afinal, chegar aos ouvidos de Paulo a fé que se espalhava no mundo inteiro a respeito da fé que os romanos detinham. Uma fé incorruptível, uma fé inabalável, uma fé firme, uma fé constante, uma fé linear, uma fé viva, uma fé eficaz. A saber, não conhecemos de fato a origem apostólica desta igreja. A teologia se detém em alguns pressupostos, mas nós preferimos entender que a igreja não começa com apóstolo. A igreja dá partida aos apóstolos, mas ela começa na rocha, na pedra angular que os construtores haviam rejeitado. Cristo é o Senhor da igreja. E Paulo não está em Roma, afinal ninguém endereça uma carta no mesmo local. Hoje a gente pratica um tanto quanto diferente. Mandamos o WhatsApp para nossa mãe que está na cozinha para ver se ela traz um copo d'água. Ficou um pouco mais fácil. Mas Paulo estava na região da Caia, na Grécia. Paulo estava na sua terceira viagem missionária. O período era mais ou menos 57 após Cristo ter sido assunto aos céus. O apóstolo Paulo era este mesmo que um dia respirava ameaças contra os cristãos do primeiro século. Lembra de um homem que está sendo arguído por não negar a sua fé? Ele está pregando de Gênesis a Apocalipse, enquanto alguns fariseus estão carregados de pedras em suas mãos, esperando Estevão parar de pregar aquela heresia. Enquanto eles apertavam Estevão, Estevão estava consciente: a minha vida não é dessa terra, eu não vim para herdar bens materiais, eu vim para viver para a glória de Deus. Estevão não nega a sua fé até ser apedrejado. O texto diz lá em Atos que Deus o recebe porque ele não negara a sua fé. Mas a fé de Estevão serviu de um sangue de mártire para começar uma grande obra no coração de Saulo. Saulo era um nome da sua identidade. E ele estava naquela cena, diante daquele momento em que Estevão passava. Paulo sai da presença de Estevão, tem uma autorização para continuar perseguindo os cristãos, como se desse para parar a obra de Deus matando o crente, como se desse para parar o ministério, levando prova sobre a vida do cristão, porque sempre vai existir uma igreja invisível dentro de uma igreja visível. A igreja invisível é a igreja que vai atravessando o vale da sombra da morte, mas ela continua crescendo em graça, em conhecimento, em graça e em conhecimento, porque ela não para, porque o Senhor que chamou essa igreja é fiel para cumprir todas as coisas sobre ela. E o apóstolo Paulo, diante dessa cena, ele começa a desejar perseguir ainda mais os cristãos. Ele monta no seu pangaré, no seu cavalo, em direção à igreja de Cristo. Mas no meio do caminho, ele teve um encontro com Jesus. Porque Jesus marca encontros. Não adianta a gente fugir da glória de Deus, do propósito que Deus tem para mim, para você. Porque se Ele marcou a sua vida para viver para a glória dEle, não há nada que você faça que seja suficiente para fugir
do propósito que Deus tem para você. Davi entendeu isso. E o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus, porque Jesus havia marcado um encontro com ele primeiro, não em Damasco, mas na eternidade. E Cristo disse para ele: Paulo, dura coisa é recalcitrar contra este aguilhão. E toda a história começa ali. E agora ele escreve a carta. Ele está na região da Grécia, na Caia. Ele está tratando um assunto teológico na região de Corinto. Ele está recolhendo algumas ofertas, porque era uma igreja portuária, e a igreja mãe de Jerusalém estava necessitando de alguns donativos. Deus sempre trabalha com essa lógica. A sua riqueza, ela sempre tem um propósito de enriquecer a pobreza de alguém, seja ela tratada de bens materiais, ou seja ela intelectual, em qual área seja. Comamos e bebamos, fazemos isso para a glória de Deus. E Paulo percebe essa necessidade. Ele está na sua última viagem missionária, terminando a sua terceira viagem missionária, e ele ouve a respeito da fé dos romanos, e aí ele começa a escrever a carta, mas olha como é que ele se apresenta. Paulo, o nome não era esse, ele se chamava Saulo de Tarso, uma província que os romanos estavam sobre uma tutela. Afinal, era o império que mais perpetuou sobre Jerusalém. O império quer dizer que ele foi tomado a forças. Por isso que 1 Pedro diz que você não herda império, você herda reino, porque reino passa de pai para filho. Aleluia! Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, um povo adquirido por Deus, para anunciar as grandezas daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí Paulo escreve dizendo: Paulo, mas parece que ele está em um grande conflito. Eu sei que aqui não, mas na igreja do primeiro século e na minha igreja, as pessoas duvidam da nossa conversão. Será que ele nasceu de novo? Será que ela é uma nova criatura? Deixa eu ver os frutos, deixa eu ver como é que ele se comporta. Porque pregar é fácil, cantar aqui é fácil. Eu quero ver adorar no secreto, eu quero ver da glória quando a porta se fecha, eu quero ver ser traído e continuar amando. E aí ele escreve: Paulo, porque a igreja não acreditava no seu apostolado. Afinal, ser apóstolo era necessário antes ter andado com Cristo, e ele não andou. E nós percebemos que, ao decorrer da história, ele diz que teve em Jerusalém, mas em nada ele foi frutificado, porque eles conheciam muito a letra, mas o coração já estava longe há muito tempo da presença de Deus. E o tema que nós precisamos abordar nessa noite: corrupto, corrupto são os políticos, corrupto são os líderes sindicais, corrupto são os envolvidos na Lava Jato. Eu, brasileiro, íntegro desse jeito, não. Mas não é esse o cenário que Paulo apresenta na carta aos Romanos.
Glória a Deus. Estou sentindo que está sobrando espaço aqui, acostumado a pregar em igreja pequenininha. Dá vontade de correr aqui em cima desse altar. Glória a Deus. E o segundo ponto que Paulo apresenta, dizendo depois que ele diz Paulo, ele está dizendo assim: não sou eu mais quem vive, eu sou agora uma nova criatura. As coisas velhas ficaram lá atrás e eis que tudo se fez novo. É como se tivesse uma porta escrita, e lá estava uma porta bem grande escrito: vinde a mim, os que estáis cansados e eu sempre quis fazer isso. Aí eu e você deixamos tudo para trás, não é? A gente deixou mentira e não levamos junto. Nós deixamos contatinho para trás, eu já deixei, eu sei que você já deixou também. O jeitinho brasileiro nós deixamos para trás, a preguiça, o descompromisso. Agora a gente chega tudo no horário certinho, igual em inglês. Aí nós corremos para dentro dessa porta. Chegou lá dentro da porta, tinha uma outra direção dizendo: ide, ou indo, pregando o evangelho a toda criatura, batizando, ensinando. E aí nós saímos. Tiago, mas eu nunca saí. Então pense se você entrou, porque não é uma opção. Porque a igreja que não sai, talvez ela ainda não entrou pela porta. E Paulo escreve dizendo: eu sou uma nova criatura. Por isso meu nome agora é Paulo. Ele marcou o encontro comigo, a sua irresistível graça me abraçou, o meu coração foi atraído por ele. Eu não tive forças o suficiente para sequer pensar em desistir, porque essa voz não veio de fora, ela veio de dentro. Ela é mais forte do que a própria morte. Antes que houvesse o dia, eu era. Não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? E depois ele diz servo. Servo, essa palavra no grego quer dizer doulos. Diga doulos. Já aprendeu a falar em grego? Doulos tem dois significados. Existia mais ou menos uns 900 mil escravos naquele contexto. E eles ficavam com um colar de aço e com o nome do seu senhor na sua garganta. Paulo se apresenta aos romanos dizendo: agora eu sou escravo. Mas Paulo, Jesus não te chamou para liberdade diante do pecado. Agora eu decido, mas eu sou escravo de Cristo. Escravo, essa palavra tinha dois significados. O primeiro escravo que ele estava se referindo era o escravo que ficava atracado na polpa do navio, amarrado no remo. Enquanto o general tocava, eles remavam, e o navio não podia parar, porque eles eram os primeiros a morrerem. Paulo está dizendo: eu estou agarrado em Cristo. Não há como mais largar esse remo, não há como mais desistir de viver para a glória
dele, porque está em mim, impregnou, eu estou nele, e ele agora vive dentro de mim. Eu não consigo parar de viver para a glória dele, e eu já até tentei, eu já fiz de tudo, eu já mudei de igreja, já terminei relacionamento, já comecei, já fugi do pastor, já fugi da família, já mudei até de nação, mas eu não consigo. A voz está me dizendo: é hora de voltar, é tempo de se levantar. Para de lutar, se renda, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Não vou nem preocupar com o horário que o pastor Mica falou, que era até 00:30. E aí o terceiro texto, ele diz, a terceira característica, ele fala apóstolo. Eu não falei o outro significado do escravo. Era o escravo da orelha esquerda furada. Sabe o que acontecia? O Senhor furava a orelha esquerda, porque ele já havia liberado o escravo do serviço. Aí ele falou: então tá, então vou embora. Aí ele foi indo embora. Mas na medida que ele foi embora, ele foi lembrando do Senhor. Ele me tratava tão bem. Eu tinha que comer no chão, mas ele me colocava na mesa. Eu tinha que comer resto, mas ele me dava o do melhor. Aí quando ele chegava na porta, ele dizia: eu não quero ir embora. Eu quero te servir para sempre. Você entende que nós somos esse tipo de escravo como o apóstolo? Estamos com a orelha furada, porque ele nos libertou do pecado, e agora o pecado causa nojo dentro de nós. Eu não quero o mundo, eu quero a sua presença, eu quero estar aqui, eu quero chorar nos teus pés, eu quero te adorar em espírito e em verdade, eu quero te pertencer. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos, eu quero ser arauto no meio do deserto, eu quero ser uma boca profética na minha geração. Mas filho, seja só crente, eu não consigo. Filho, vai só no culto sábado, não tem jeito. Filho, ora só 15 minutos, eu não consigo parar. Por que é que você não consegue? Porque ele me tem, agora eu sou dele e ele também é meu. Uou! Estou correndo. E ele escreve a carta naquele contexto. Ele se apresentou e ele termina dizendo apóstolo. Apóstolo era um termo diplomático da época em que César quer dizer Senhor. César não é nome. Hoje tem gente com o nome de César, que Deus perdoe a vida de quem colocou. Estou brincando. Porque quer dizer Senhor. Se tiver algum César, por favor, me perdoe. Aqui, me procure no final que a gente conversa. E César era o título. Augusto era o nome. E quando Augusto César queria mandar recado para alguma outra província, para algum governador, ele mandava um diplomata. Isso acontece até nos dias de hoje. Você já foi muito bem. Campinense, normalmente é campinense que fala? Campineiro. Tinha que ter me avisado, Gê, você me falou errado. Campineiro. Aleluia, é campineiro, igual o G. Ele é campineiro porque ele também tem uma casa lá em Minas. E quando você vai para uma embaixada americana, gente, me perdoe, eu estou aprendendo ainda a fazer as piadas. Eu estou iniciando, mas já viu que não deu certo, né?
Glória a Deus. Quando você entra dentro de uma embaixada, você sabe que quando você coloca o pé ali, a legislação é outra. Não é mais a da sua nação que funciona. Existe um tratado entre as nações, existe um acordo, mas a legislação é outra. O apóstolo, no contexto greco-romano, tinha esse sentido. Ele mandava alguém como o apóstolo, aquele apóstolo chegava com a mesma autoridade que César tinha. O apóstolo chegava para a província e disse assim, ó, assim diz César Augusto. E aquela palavra tinha o mesmo peso de César Augusto. Paulo usa esse nome apóstolo propositalmente, porque ele sempre fez comigo e como você. A gente é verdadeiro, ainda que a gente perca a amizade, a gente fala a verdade. Lá em Belo Horizonte tem gente com dificuldade, com medo de perder. Mas Paulo não tinha medo. O que Deus mandava ele falar, ele falava. E ai de mim se eu não anunciar aquilo que Deus mandara. Se Deus te mandou profetizar, profetiza. Mas profetiza de uma forma bíblica, clara. Não esconde o que Deus te deu, Ezequiel, porque na medida que você não profetiza, aquele sangue recairá sobre a sua cabeça. Seja bíblico, somente as escrituras, porque toda profecia precede de aquilo que já estava escrito. Não existe revelação nova. O que existe é voltar a glória para Ele. E Paulo, ele usa propositalmente a palavra apóstolo para mexer nas estruturas dos romanos, dizendo: a autoridade que César dá para vocês, Cristo também me deu. E Cristo não estava preocupado com levantar paralítico. Ele queria perdoar pecado, porque isso nenhum profeta pode fazer. A igreja não tem o poder para fazer. O passado, o presente não tem o poder de apagar. O único mediador entre eu e você em relação a Deus é Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não há como nós aproximarmos de Deus se nós não passarmos por Cristo. Ele é o caminho. Quando ele diz caminho, porque naquela época todo o caminho levava a Roma. Lembra daquele ditado: quem tem boca vai a Roma? Porque de fato você saía da sua casa, você entrava num caminho e aquele caminho te levava para Roma. E ele disse: eu sou o caminho. Roma é um caminho passageiro, eu sou o caminho eterno. A verdade, porque para os gregos, detentores da filosofia, do pensar, da reflexão, ele está dizendo: os gregos não são os detentores da verdade. Essa verdade dos gregos não é absoluta, ela é falível, ela se dilui. Eu sou a verdade, porque pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra permanece. Eu sou a verdade absoluta. E a vida, ele incomoda os judeus, porque para os judeus a vida estava em Deus, e por isso eles rejeitam a obra do Filho, por não glorificarem o Filho. E ele traz o contexto do apostolado, porque de fato ele estava dizendo: a mesma autoridade que Deus tem e Cristo tem, eu também a possuo. Eu sou o apóstolo de Cristo. O reino de Deus, ele não vai começar, ele já
começou. E aí, agora a gente vai entrar, feito a introdução. Verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Pois o que se de Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua eterna natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas, segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para todo sempre. Amém. A humanidade está em um declínio espiritual, intelectual, emocional, e em todas as esferas ela está declinando. Naquele contexto, Paulo parece que já estava escrevendo para a gente ontem, como se ele tivesse mandado um escriba escrever e o outro um WhatsApp para a nossa geração, porque tem tudo a ver com a nossa geração o que está escrito aqui. O homem não precisa de melhorias, a humanidade não precisa de passar um metiolate, não é Mary Kay que vai resolver o problema da humanidade, ainda que seja uma base top. Está aqui, ó, representante, merchandise aqui no culto já, viu, pastor? Não vai resolver. O problema do homem é tão sério que somente um Salvador real é capaz de salvar a humanidade do lodo que ela está encharcada na sua própria corrupção. O que nós percebemos nos três poderes é simplesmente um reflexo do coração humano. Ou você acha que apesar de ser bonitinho, o seu coração é bom? O seu coração é mau. Eu e você somos gananciosos, segregadores, separatistas, mentirosos. Nós somos presunçosos, soberbos. E Paulo apresenta esse cenário à nação de Israel. Aquilo que nós vemos na mídia é só um reflexo daquilo que está dentro do coração do homem. Não é do coração do partido, é do homem. Por isso a igreja de Cristo foi chamada para salgar, para temperar, para trazer luz diante das trevas, como Martinho Lutero, quando tudo parecia em trevas, a luz brilhou e ele leu: o justo viverá pela fé. E Paulo apresenta o cenário porque no cenário dos romanos era raças e um povo miscigenado, várias etnias. Havia uns judeus que estavam perpetuando com as suas sinagogas ali, mais ou menos 13, só naquela região.
Havia os gentios, sim, o povo adúltero, o povo que não temia a Deus. E havia também os religiosos. E Paulo apresenta um cenário, um diagnóstico. Como você chega diante do médico e ele vai te dar um laudo de como está a sua saúde, como se ele estivesse dizendo: você só tem alguns segundos de vida. Mas doutor, eu vim só por causa de uma dor de cabeça, que era o que eu achava ter. Eu mentia só um pouco. Eu já parei de me masturbar tem muito tempo. Eu não pratico mais isso. Doutor, eu já não engano mais há muito tempo. Mas o coração está parando. E você precisa de ser medicado urgente. Aliás, o que você precisa não é só de remédio. Você precisa de um novo coração. Você precisa de um transplante. E Paulo apresenta o cenário dizendo: o problema da humanidade não é só de melhorias. Ela precisa de um ressurreto para levantá-la da morte. E ele apresenta dizendo que todos aqueles povos eram culpados diante de Deus. Existe uma frase de Jacques Rousseau, não sei pronunciar o nome bem, que ele diz que o homem nasce essencialmente bom, mas o meio que o corrompe. Durante a caminhada, o crescimento vai o corrompendo. Paulo está dizendo: o homem nasce mal. Ele já nasce inclinado para a corrupção. Ele já nasce correndo para os braços do pecado. Ele já nasce com seus olhos na terra. E somente uma obra redentora e justificadora é capaz de tornar esse homem que estava destinado ao inferno, tornar os seus olhos para a cruz de Cristo, em arrependimento e lágrima, onde ele se prostra diante do Cordeiro e diz: Pai, perdoa os meus pecados, perdoe as minhas falhas, perdoe os meus erros, perdoe a minha angústia por desejar o que o meu irmão possui, perdoe o meu egoísmo por não partilhar dos dons que o Senhor me deu, perdoe por eu não ser um cristão autêntico no meu trabalho, no meu serviço, na minha faculdade. Perdoe-me. Somente uma obra redentora é capaz de libertar o homem de uma vez por todas. Paulo apresenta esse cenário para esta igreja. Francis Schaeffer tem uma frase que ele diz: um raciocínio nulo gera um coração obscuro. O problema não é não falar mentira, o problema é esconder a verdade. Porque a verdade é a única capaz de libertar. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Para eu terminar, uma mente sem Deus sempre vai produzir uma vida em trevas.
a faculdade, as academias, elas sempre foram instrumentos de Deus para que o homem possa fazer as suas reflexões. Ela nasce da escolástica. Ela nasce dos primeiros pais da igreja, da patrística. Mas ela vai se perdendo com a entrada do homem no centro. A glória vai sendo deixada de lado e o homem vai se tornando o centro de todas as coisas. Tem culto que a gente fala mais do homem do que dele. Tem canções que a gente fala mais do homem do que dele. A glória é dele, o louvor é para ele e todas as coisas são dele. Ele diz que, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Nós precisamos nessa noite alinhar o nosso coração diante de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. A corrupção precisa ser combatida dentro de você primeiro. Porque você não foi só perdoado, Deus também teve misericórdia de você. Sonde o seu coração. Bastou uma greve dos caminhoneiros para a gente entender como está o coração do homem. Porque ao invés da gente ser solidário, nós somos oportunistas. Mas Tiago, eu não faço isso. Tem certeza? Claro que eu tenho. Se a sua consciência não te condena, bem-aventurado és tu. Mas tome cuidado, porque na lei você pecava e morria. Na graça você peca, esconde e continua recebendo tapa nas costas, porque pior do que estar morto é estar morto e achar que está vivo. Além de você ter recebido perdão, você recebeu misericórdia. Sabe por que misericórdia? Porque perdão de Cristo, de um cristão, é dizendo: eu te perdoo, mas eu estou te dando a oportunidade para você errar de novo. É igual você faz. Lá na igreja a gente não consegue fazer isso. Lá a gente briga. Lá a gente sai no tapa, pastor. Basta não cumprimentar que a gente não volta. Se a gente não for líder, a gente não topa, a gente não apoia. A gente coloca frases no Facebook, diagnosticando várias coisas. Somos moralistas para falar o tamanho da saia da irmã, mas o coração está podre. Apontamos o dedo, pisamos enquanto deveríamos levantar. Desperta, igreja, se levanta. O perdão é isso, é dar a oportunidade para o outro errar de novo. Como? Porque se a cruz de Cristo te feriu, você não pode ser ferido por mais nada. Agora a misericórdia é diferente. Pastor Mica, faz favor. Pastor Mica tem 2 filhos lindos.
tive a oportunidade de conhecer. Nós chegamos no apartamento, tinha até senha para entrar. Vou dar só um exemplo. Só um exemplo. Eu sou um assassino. Não sou, mas agora eu sou. E o pastor Mica tem dá vida para a filha dele. Ele deixa de comer para pôr na boca dela. Eu tiro a vida da filha do pastor Mica. Ele fala: Tiago, tudo que eu tinha era ela. Eu queria ver ela jogando o cabelo para cima. Eu queria testar o primeiro chumbinho da espingarda quando entrasse o primeiro namorado, Tiago. Eu queria dançar valsa com ela. Mas você abortou meu sonho. Você me tirou ela dos braços. Você é um assassino. Mas eu vou agir de misericórdia, porque você fez isso. Hoje eu te coloco no lugar de filha dela. Nós matamos o Filho de Deus. Mas Ele te colocou no lugar do Filho. Vocês não são mais agora criatura, vocês são filhos. Agora nós podemos dizer pelo sangue de Cristo: Abba, Pai. E Paulo encerra dizendo no capítulo 1 inteiro: vocês são corruptos, mas Deus teve misericórdia de vocês. Então haja com misericórdia na vida do outro. Amém. Irmãos, eu estou na pedreira. Eu não queria estar lá, mas Deus me chamou para aquele lugar. Indo para uma célula, no meio dos traficantes, um homem me chamou: pastor. Eu falei: cara, já fui ordenado aqui agora. Aleluia. Pastor, me leva para uma clínica. Eu falei: agora. Falou: agora eu não posso, porque eu já peguei a carga. 3 pedras para ficar a madrugada inteira. Eu estou 1 mês sem tomar banho. Eu não como tem 1 semana. Eu estou sujo de cocô. Falei: eu te levo agora. Ele falou: não posso. Falei: quem que é o gerente da Boca? Ele me apontou. Eu desci com o carro, fui até o gerente. Falei: tudo bom? Boa noite. Eu sou missionário da Lagoinha. Deixa eu levar aquele rapaz para uma clínica. Ele olhou para mim e falou: pastor, leva mesmo, está precisando. Coloquei o Elbert dentro do carro, sujo de cocô. Nós paramos numa lanchonete para ele comer uma coxinha e tomar uma Coca-Cola. Ele não sabia o que ele fazia primeiro. Levei ele para a clínica, não tinha vaga. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Se eu chegar com esse homem lá em casa, minha mãe me mata, porque eu sou doido. Eu falei: Albert, eu vou te levar para minha casa. Quando a gente estava indo, ele falou: não, me leva para minha. Eu falei: você vai voltar para as drogas e a clínica é só quarta que abre. Ele falou: não vou voltar. Eu falei: você tem certeza? Tenho. Levei ele para casa. Ele tomou banho. Na quarta-feira eu peguei ele. Eu tinha que ministrar um seminário falando sobre evangelismo. Eu levei o Elbert. Eu estou lá falando sobre missão, sobre evangelismo. No final as pessoas me doaram roupas, um tanto de coisa para ele. E nós levamos o Elbert para a clínica. 6 meses depois, eu fui visitar o Elbert. Na hora que eu fechei a porta do carro, eu estou vendo um homem gordo, forte, com o microfone na mão, vestido de um terno, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor.
Eu era corrupto, mas Jesus Cristo teve misericórdia de mim. Que Deus abençoe a sua caminhada e tenha misericórdia de você, em nome de Jesus. Glória a Deus.